Amém, irmãos? Bom dia a todos. Com muita alegria que eu estou aqui. Essa é a primeira reunião que começa nesse ano, né? A gente passou a virada aqui, mas, de fato, essa é a primeira reunião que começa em 2024. A gente está muito alegre de estar mais um ano servindo a Deus, e principalmente começando o ano em consagração. Começando o ano refletindo naquilo que Deus quer fazer para nós, por nós e para nós, nesse ano de 2024. Quero te convidar a abrir sua Bíblia, deixar aberta aí em João 6, vai ser o capítulo principal que a gente vai usar. E hoje o tema da mensagem é o que significa seguir Jesus em 2024. Eu brinquei isso no primeiro culto que eu mesmo saboto o próprio título, porque seguir a Jesus em 2023, 22, 25, 26 vai ser sempre igual a 2024. A palavra de Deus é imutável e ela nos guia a encontrar-se com Ele. Mas estamos em 2024, o ano está começando, talvez você esteja aí refazendo seus planos, colocando aí numa folha de cálculo todas as suas metas, seus motivos de oração. E é uma boa oportunidade de começarmos o ano já determinados a seguir Jesus, ou com a importância no nosso coração do que é seguir a Jesus. Então, João 6 é o primeiro texto que eu gostaria de abrir com vocês, mas antes eu quero fazer um pequeno disclaimer, uma pequena nota aqui de importância. Colossenses 3,15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fois chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu faço essa primeira menção porque não quero que você pense durante a mensagem que isso é direcionado a algumas pessoas específicas. Que isso é porque eu conheço vocês, porque eu conheço o Gabriel, conheço o Diego, então eu estou falando, dando uma indireta para o Gabriel, para o Diego. Não, mas que a palavra de Deus seja esse árbitro e julgue tudo que for dito pela própria mensagem de Cristo, naquilo que nós precisamos refletir e mudar em nossas vidas. E eu queria começar falando sobre seguir, né? Acho que a palavra seguir, na minha ideia, tem caído numa desvirtuamento do que significa seguir. Hoje, no mundo das nossas redes sociais, da tecnologia, seguir é muito fácil. Seguir significa apanhar o meu telemóvel, escolher um perfil, uma personalidade, uma pessoa que eu admiro e só tocar com a ponta do meu dedo, assim eu já sigo aquela pessoa. Talvez seja uma identificação, mas acho que isso é muito vago, acho que isso é muito vazio no seu sentido em si. E isso não é seguir no padrão bíblico. O padrão bíblico que nós vamos estar aprendendo aqui, ou relembrando, é muito mais profundo do que simplesmente seguir uma pessoa nas redes sociais. E eu acho que é interessante o mundo que nós estamos vivendo pelo aspecto da falta de vida, da superficialidade que é a geração atual. Não sei se vocês sabem, mas há inúmeros perfis virtualmente disponíveis, mas essencialmente inexistentes. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas as quais até poderemos seguir, que na verdade não existem, não são pessoas. São frutos de uma realidade virtual, são frutos de uma inteligência artificial, onde arrebatam muitos milhões de seguidores para uma causa, para viver um conceito de vida, um estilo de vida, que não está, na maioria das vezes, fundamentado na palavra. Existem empresas que o foco deles é produzir um conteúdo que venha saciar a sua curiosidade, a sua satisfação, né? Criando coisas que são imaginárias.
Existem empresas que hoje em dia criam perfis de artistas, de modelos, de pessoas, fabricando mesmo rostos, corpos, que não existem. E eu achei isso muito interessante pelo lado negativo, porque até pessoas reais, artistas, pessoas famosas, começaram a enviar mensagens para essas personalidades, querendo se encontrar, querendo marcar, né, uma reunião junto, querendo fazer um trabalho junto, sem se dar conta de que estavam enviando mensagem para ninguém. Então, empresas que avaliam o perfil do consumo, o que agrada na sociedade, o que mais gostariam de ver, que tipo de lugares gostariam de visitar, ou talvez sonhar em visitar, alimentos que gostariam de consumir, coisas que gostariam de fazer. Pura invenção, pura artificialidade, pura superficialidade. Isso nos chama a atenção porque há uma necessidade de entendermos o que é real, o que é importante, o que é fundamental nas nossas vidas. E a tecnologia hoje, existem muitas bênçãos, existem muitos avanços aos quais nós somos beneficiados, mas também existem muitos perigos ao qual nós não podemos ficar alheios e deixar simplesmente isso roubar o nosso coração. Seguir, hoje, é simplesmente dar um toque no nome da pessoa que eu gostaria de acompanhar. Mas seguir, conforme o dicionário, significa ir atrás de, ir acompanhar, escolher determinado percurso, tentar alcançar ou conseguir, ir ao longo de, analisar, estudar, tomar como modelo, ser orientado, guiado, dirigido por. E tem várias outras definições. Será que, quando nós transportamos esse conceito de seguir a Jesus, nós apenas temos uma pequena e leve interação de tocar no nome de Jesus, tocar na sua palavra uma vez por semana e fazer cumprir o nosso checklist, não é apenas, ok, já fiz a minha parte, agora estou satisfeito. Ou será que estamos a adentrar num nível mais interessante, mais profundo de intimidade? Por isso eu gostaria de falar sobre alguns pontos do que significa seguir a Cristo. E assim vamos ao texto de João 6, onde há um diálogo enorme, não vamos ter tempo para ler todos os versos, mas que retrata o que Jesus queria comunicar aos seus discípulos e às multidões que o acompanhavam, qual era o significado da sua mensagem, qual é o convite que ele tinha a fazer. João 6, 26, diz assim: Jesus respondeu-lhes, dizendo: na verdade, vos digo do que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. O contexto aqui é um contexto muito interessante. A multidão havia acompanhado, recebido e participado de um dos maiores milagres, a multiplicação dos pães e dos peixes. Tamanho milagre foi esse, tamanho alvoroço gerou naquela população, que eles quiseram apanhar Jesus à força e coroá-lo rei, porque ficaram tamanhamente maravilhados. Quando mexe com a comida, a coisa realmente é séria, né? E o que acontece é que Jesus foge, anda sobre as águas naquela noite, né, um episódio muito particular que nós não vamos adentrar aqui para os seus discípulos, e ele vai para outro lado, outra margem do mar da Galileia, e no início da manhã, aquela multidão fala: ué, comi ontem pra caramba, hoje eu quero mais um rodízio à la carte. Então procuraram Jesus, não encontraram, entraram nos seus barcos, mudaram de lado e foram lá em Cafarnaum e encontraram Jesus. E lá na sinagoga foi Jesus dialogar com eles, ter esse encontro todo, esse embate, esse conceito todo.
E logo de cara, Jesus detecta aquilo que motivava aqueles homens vir ao encontro com ele. Não era por ver a maravilha, não era pelo sinal maravilhoso que haviam testemunhado, era pela comida. Era por algo material, era por algo terreno, algo que simplesmente fica por essa terra. E Jesus ele vai novamente chocar a perspectiva e a expectativa daquela multidão com relação àquilo que a mensagem deveria realmente ser, o que deveria vir se importar. Nós lembramos de outro episódio de Cristo, onde aqui ele faz o paralelo mais focado na questão do pão, da necessidade, do alimento, do suprimento, mas ele encontra no verso 4, no capítulo 4, com a mulher que foi buscar água. E ela fala justamente disso. Ah, mas eu quero essa água. E ele fala num novo nível de entendimento de uma água que jogaria para a vida eterna. E aqui ele vai trazer justamente esse mesmo conceito de que há um alimento espiritual que nos garante vida e vida eterna e não apenas a subsistência do dia a dia. A primeira questão de seguir a Jesus é que há uma necessidade em responder o convite que é feito por ele. Aqueles homens disseram, o que a gente tem que fazer? Em outras palavras. E ele diz, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que enviou. A primeira necessidade no nosso encontro com Cristo, em decidir seguir a Ele, é crer em seu nome. Crer no seu poder, crer na sua essência. Porque crer não é vazio, não é uma coisa só de, ok, eu acho que acredito, está lá, eu posso acessar. Crer te leva a agir, crer muda a tua vida, crer com certeza te leva a uma ação e não uma inércia. A palavra que muitas das vezes é usada no Novo Testamento para descrever o seguir é a koloteua, que significa andar na mesma estrada, andar no mesmo caminho, acompanhar. Só aqui nós já observamos que isso é totalmente diferente do seguir do hoje em dia, né? Se eu sigo alguém nas redes sociais, 99% das vezes eu não ando com essa pessoa. A menos que você quiser seguir o pastor aqui, você pode andar com ele, aí sim você segue de verdade. Mas quando você segue alguém nas redes sociais, você não anda com aquela pessoa, você não acompanha aquela pessoa, você não anda no mesmo caminho, você não aprende o dia a dia. Você talvez vê algo ou coisas que foram escolhidas pela pessoa para serem mostradas, né? Como falei no início, há uma produção de conteúdo pensado, fabricado, totalmente artificial, para pensar que aquela vida é linda e maravilhosa. E aí, os desejos começam a encher nosso coração, coisas começam a alimentar a nossa vida, simplesmente porque estamos nos alimentando de fábulas, de coisas que não são realidade. Seguir a Jesus é vir até Ele e crer. Exige um posicionamento, exige uma postura. O convite é lançado, como Ele fez a muitos. Olha, vem, segue-me. Qual é a nossa contrapartida? Crer, avançar. Não é apenas visualizar o conteúdo, vir aqui, ver as letras, ver as canções, ler a sua palavra ou até ler aqui no ecrã. É enganjar, é agir, é interagir com essa palavra. O ponto número 2, seguir a Jesus implica numa condição impossível de dualidade que o envolva. Quando nós falamos de Jesus, é impossível que eu siga a outra pessoa. Ou eu sigo a Cristo, ou eu sigo todas as outras coisas menos Cristo. O próprio Jesus falou dessa exclusividade. Em Mateus 6, 24, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou desprezará a um e amar ao outro. Em outras palavras, aqui ele foca na questão do amor ao dinheiro, não podereis servir a Deus e a Mamon. Nós não podemos hoje, nunca podemos, mas ainda mais com o avanço que o mundo tem se tornado para a iniquidade, para o pecado, para o esfriamento do amor, andar na corda bamba, andar em cima do muro,
viver uma realidade de ser um cristão aqui, ser outra pessoa na nossa escola, ser outra pessoa na nossa família, ser outra pessoa em outro lugar. A nossa essência deve permanecer porque é impossível. Você não pode seguir a Jesus e não pode seguir os outros senhores. É como se Jesus automaticamente, ou como se você automaticamente se excluísse de seguir a Jesus quando você segue, quando você lê, quando você busca, quando você participa de outro conteúdo. Olha o que Tiago diz, ainda mais agressivo as suas palavras. Adúlteros, infiéis, Tiago 4:4. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não existe meio termo. E aqui a gente percebe que toda duplicidade, toda dualidade é igual a prostituição. Prostituição é ser infiel, é não manter a aliança intacta. E é aqui que o Tiago vai chamar. Vocês que querem viver de forma dupla, vocês são infiéis, vocês estão se prostituindo. Não podemos seguir a Jesus, ter o seu perfil, ter os seus valores e ter outros 100 perfis de outras pessoas aí que nós seguimos no nosso hall, nossa rede, na nossa vida, vivendo outros valores totalmente diferentes. Lembra quando Jesus interagiu com aquele jovem rico que se aproximou-se dele e falou: mestre, olha, eu cumpro a cartilha, cumpro as normas de forma pontual, do início ao fim. E Jesus, Lucas 18:22, ele disse, quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele, ouvindo isso, ficou muito triste porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus já havia detectado que no coração daquele homem, por mais que ele cumpria os mandamentos, havia um apego, havia um amor às riquezas. Apego esse que fazia ele duvidar, que fazia ele andar em duplicidade quando era exigido algo a mais. E aqui nós vemos que Jesus ele propôs para ele uma alternativa. Se livra disso que ocupa o seu coração, se livra disso que rouba a sua atenção e me segue. Tome uma atitude. E ele se entristece sabendo que era um preço que ele não gostaria de pagar. Ponto número 3. Seguir a Jesus significa que nós não podemos nos distrair com outros perfis. Essa invenção do feed infinito não foi ao acaso. Foi estudado, pensado por empresas de conseguir uma forma de capturar a sua atenção de forma mais constante, mais alargada possível. E vocês, como eu, como qualquer um, quando se dão conta, já passou horas, já se atrasaram para compromissos, porque simplesmente o dedo fica num loop. Eu conheço um familiar meu que até dorme fazendo assim, ó. É muito engraçado. E as nossas crianças hoje aprendem isso. Meu filho, com 2 anos, sabe deslizar o dedo facilmente. E essa é a arma da distração. A distração ela é feita de uma forma totalmente planejada, estudada, pensada, mas a aparência é de que é algo casual, espontâneo, natural. Hebreus 12 vai dizer, no verso 1, portanto nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quão triste é sermos cristãos, jogarmos fora, ignorarmos o peso do sacrifício de Cristo por distrações, por embaraço, por esse pecado que de perto nos rodeia. E nós que usamos redes sociais sabemos que é muito isso. Às vezes você está bem, está santo, e aí você está na rede social, sem fazer nada, tarde da noite, ou cedo no dia, e seu coração começa a inclinar para alguns outros lados. Seu coração começa a ser roubado, seu tempo começa a passar, nada do que você precisava fazer você fez, o tempo passou. Tudo é pensado de forma a nos fazer reféns de outros valores, dependente de coisas que não são importantes. Eu preciso acompanhar o que está acontecendo, eu preciso saber o que a fulana está fazendo, que ela viajou para a Grécia. Eu preciso saber o que o fulano comprou na viagem que ele fez. Sabe, recentemente, eu estava a ter sonhos, minha esposa estava a ter sonhos, até minha mãe teve sonhos acerca de mim. É uma maravilha, né? Quando você é o alvo da exortação. Que sonho para elas, pesadelo para mim. E os sonhos eram de diferentes formatos, mas com a mesma mensagem. Que eu estava distraído no telemóvel, que eu estava fazendo alguma atividade, que eu larguei meus filhos ali e fui fazer alguma coisa. E quando eu voltava, ou raptaram as crianças, ou sequestraram as crianças, ou eu estou vendo lá, levando meu filho para lá e para cá. Eu acho que até, se eu não me falha a memória, acho que até um amigo nosso sonhou com... Não, minto, foi minha esposa que sonhou, que era um amigo nosso, muito querido, que vinha e intercedia, e a situação ali, tipo assim, sempre envolvia meus filhos, se revertia, né? Distração. Era nitidamente um alerta de Deus falando assim, Miguel, você está distraído. Seja com atividade de entretenimento, seja com atividades importantes, mas que você não está passando o tempo devido com a sua família. E já aconteceu algumas vezes nessas últimas semanas que eu pude orar despertado pelo Senhor, pelos meus filhos, e foi um mover sobrenatural. Nós que temos família, nós que temos filho, casa, esposa, independente de ter filho, temos que estar atentos, principalmente aos homens, para esse papel fundamental, discernidor, de não estar distraído, de estar focado naquilo que o Senhor quer fazer. Nós temos uma prima passando por um momento muito difícil, onde estava até para testemunhar isso, mas isso é um processo que Deus ainda vai operar, onde na sua gravidez foi detectado vários problemas, várias síndromes, e os médicos falaram assim, olha, aborta. Não deixa viver. Para que você vai se preocupar com isso? Nem queriam falar se era menino ou menina, para não criar um vínculo emocional. E condenando do início ao fim todos os problemas que poderiam acontecer. A criança hoje tem algumas coisas internas que precisa, mas nasceu bem. Os médicos falavam que olha, vai nascer com o peito aberto, vai nascer com a cabeça aberta. Nem vai nascer, vai morrer umas horas. E já fazem 2 semanas de vida. Mas o que me chamou a atenção foi quando ela contou que ela sonhou uma vez. E ela, no sonho, ela via o diabo falando assim, eu quero essa criança nascendo morta. Mas as distrações não permitem que a gente veja esse nível de batalha, esse nível de seriedade que é seguir o reino de Deus e as resistências que acontecem para que a vontade dele cumpra-se na nossa vida, na nossa família. Eu lembro, para vocês rirem um pouquinho, quando eu era  tem adolescente aí?
E eu queria ser identificado com o pessoal da minha idade, da minha escola, até da igreja. E a minha cidade, está aqui o meu conterrâneo de Niterói, era cidade de praia, também lá. Tem mais alguém de Niterói? Ó, a igreja agora. Uma cidade com praia, com um contexto de rapaziada, fazer coisas descoladas, fazer aventuras. E tem a moda da praia, não é? Andar com as roupas de marca, andar com as roupas de surfistas, que eu nunca pisei numa prancha. Andar com roupa de skatista, que eu nunca pisei no skate. E eu lembro, né? Sempre tive as pernas compridas e magras, mas com 15 anos era só as varas mesmo. E eu lembro que com 15 anos eu juntei meu dinheiro do aniversário e comprei uma camisa, uma t-shirt, comprei uma bermuda de ir à praia e comprei um tênis daquele gigante assim de skatista. Era uma cena, quando eu resgato as fotos, inesquecível. Usava aparelho, tinha um cabelo grande assim até aqui. Que coisa linda. Ainda bem que Betânia não me conheceu naquela idade. E aquela era a minha roupa de... Sabe aquela sua roupa da melhor ocasião? Toda melhor ocasião você vestia aquela roupa. E eu tinha que lavar aquela roupa, né, para o próximo domingo na igreja estar ela disponível de novo. Era quase um uniforme. E a gente ficou naquela loucura de, pai, eu tenho que andar na moda, eu tenho que andar... E algum amigo achou lá um rapaz, um representante de marcas famosas a bom preço. Aí era um final do culto jovem, o rapaz foi lá para vender, mostrar as roupas para a gente, porque era caro no shopping comprar e tal. E aí ele levou uma pilha de roupa nos sacos pretos, assim, saco de lixo mesmo. Eu falei assim, nossa, acho que roupa de grife normalmente não se apresenta assim, né? Mas eu sabia lá o que era original, o que era falso. Eu queria parecer estar descolado, queria estar, né, não abaixo dos meus amigos. E nós compramos algumas roupas lá. E a roupa mais interessante que é uma parceria única de duas marcas. Na etiqueta, na frente, era Quicksilver e a etiqueta Nike. As duas marcas se juntaram para fazer uma peça única, luxuosa, que nós só fomos nos dar conta quando chegamos em casa. E aquela era a camisa da diversão, né? E quando a gente percebeu que, peraí, para que a gente está vivendo aí atemorizado naquela coisa de o que eu vou vestir, o que eu vou comer, aquela coisa que Jesus fala, né? Eu me dei conta e falo assim, eu não preciso disso, eu não preciso me pertencer ao grupo, eu não preciso ter a marca mais descolada, né? Quando alguém usava aquela camisa, eu tinha que tampar a etiqueta aqui para não... Pelo menos achar que era original da marca daqui de cima. E nós andávamos distraídos como jovens, né? Mas, graças a Deus, eu pude perceber rápido que aquilo não fazia sentido. Que não era aquilo que ia importar na minha juventude, que não ia marcar a minha juventude, que ia fazer a minha vida ter sentido. São as distrações que, quando os jovens se apresentam de uma forma, quando velhos mudam de formato, mas ainda continuam sendo distrações. Número 4, seguir a Jesus significa que é necessário consumir esse conteúdo constantemente, diariamente. Sabe aquela coisa que os influencers digitais falam, olha, a próxima aula, amanhã, não perca, vai ficar aberto só de tal hora a tal hora, você tem que assistir. E a pessoa assiste. E aí depois a terceira aula, então a pessoa fica ali consumida e ela fica dependente. Essa também é a verdade que Jesus espera de nós, mas não coisas vãs, coisas inúteis. João 6, a continuação, Jesus vai falar, na verdade, verso 47, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Quando Jesus diz eu sou, principalmente no livro de João, você pode estudar aí com mais calma, ele sempre refere como ego eimi. Ego eimi, para o judeu, era muito pesado dizer. Porque é como se eu fosse, só um parênteses aqui, como se a gente dissesse, eu sou o Miguel, mas eu também posso dizer, sou o Miguel, certo? Todo mundo entende a mesma mensagem.
Mas quando Jesus diz eu sou, ele está referindo lá em Moisés, falando assim, quem diz, mas Senhor, quem o Senhor diz que é? Só diz para eles que eu sou. Então quando Jesus fala eu sou, ele fala assim, ó, pum, sou Deus para começar e eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Estavam à espera de alimento material. Verso 50, esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Como eu darei pela vida ao mundo? Como eu darei pela vida do mundo? Verso 55, saltando um pouco. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Foi o que nós, representativamente aqui na ceia, fizemos hoje. Se eu me alimentar hoje, e a próxima vez só daqui a 100 dias, eu não chego aos 100 dias, eu morro no meio do caminho. E por que nós, espiritualmente, aceitamos só se alimentar na consagração do início do ano? No domingo? Será que já não estamos apodrecendo por dentro? Quase pedindo que o IMT não, como é que é o nome? INEM venha nos aferir o nosso corpo, como aconteceu aqui recentemente. Um homem que havia morrido, acho que 7 dias, dentro do apartamento, já em estado avançado de decomposição. Será que você está nesse estado avançado de decomposição? Ainda consegue controlar o cheiro? É necessário o consumo constante da verdade de Cristo, do pão vivo que desceu do céu. Número 5. Seguir a Jesus é estar preocupado com o viver de ação e não de aparência. Lucas 9, 23, Jesus disse, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque se aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Vida de aparências. Jesus já condenava com os próprios fariseus, que eram sepulcros caiados, né? Só mantinham a aparência e por dentro estavam podres. E hoje o que a gente vê nas redes sociais é 99%, para não dizer 100%, aparência. Eu só mostro o que eu quero, eu só mostro o que é bom. Eu não mostro as derrotas, eu não mostro as desgraças, eu não mostro a realidade como ela é. Eu lembro que nós uma vez fomos a um aniversário, onde o pai estava muito feliz por celebrar a vida da filha, e falou, olha, eu convido vocês, só os mais íntimos, e eu vou pagar tudo. Não tinha condição de fazer uma festa de 15 anos para a menina, mas chamou as pessoas mais chegadas, a família, e falou, e nós estávamos incluídos, e foi. E o lugar, um restaurante muito bonito, bela decoração, tinha uma comida interessante, não era um classic burger, mas era uma comida que dava para comer. E a primeira coisa que eu notei foi, nós sentamos à mesa, enquanto a comida não vinha, telefone para lá, um outro com telefone, telefone. E ninguém conversava, ninguém interagia, todos só interagiam com o conteúdo que estava ali, aqueles dedos passando. E aí alguns, inclusive o pai, puxou o telefone e aí começou, olha, gente, estamos aqui, esse lugar maravilhoso, olha aqui, que lugar sensacional, que decoração, olha que comida, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. De cara, por ali, eu já falava, nossa. E eu estava pensando, eu falei assim, cara, ele está postando uma coisa que ninguém está curtindo um ao outro aqui, ninguém está se aproveitando. E o ambiente, irmãos, era péssimo. Porque era um ambiente onde havia umas festas de jovens assim à volta, no próprio restaurante. Uns fumando, outros bebendo, e a família tinha crianças. As empregadas de mesa com uma roupa extremamente decente, decotes,
saias super justas. Aquele ambiente horrível para estar com uma família celebrando um aniversário, quanto mais um aniversário mais significativo. E eu fiquei a pensar e refletir e falar assim, quem está na rede social dele, uau, eu vou comemorar o aniversário da minha filha, 15 anos lá, maravilhoso, que dia maravilhoso que eles estão aproveitando, vou curtir essa foto, vou curtir esse vídeo. Mas eu que estava presenciando, eu falava para vocês, olha, horrível, detestável. Essa realidade ninguém mostra. A realidade, quando te chamam para uma festa, quando te chamam para experimentar algo novo, uma droga, lícita ou ilícita, é a melhor possível. É a melhor sensação do universo. Mas ninguém conta as horas de sofrimento, vomitando, desculpe o termo, as horas de dor de cabeça, as horas com um peso na consciência do tamanho do universo, porque você não sabe o que fez, ou porque você se arrepende pelo que você fez. E o pior de tudo, o vazio que continua lá, que não foi preenchido, que vai se afundando cada vez mais num poço sem fim. Ninguém conta isso. Vão contar que fizeram, que aconteceram, que tiveram experiências com várias pessoas, que foram os mais reconhecidos, tiraram mais fotos dela, mas ninguém vai contar a realidade como deve ser. Diz na história que a história é escrita pelos vencedores. As grandes conquistas, as nações que venceram, são elas que normalmente contam as histórias. Difícil você ler a história de um povo que foi explorado pela ótica dos nativos daquele povo. E é essa a realidade da nossa vida. Eu conto a história na minha vida, na minha rede social, que eu quiser que você leia. Se é verdade ou não, você nem precisa saber, só consuma. Essa é a aparência que o mundo vive, mas não é a aparência que Jesus nos convida. A vida do cristão não é holofote, não é post nem histórias. A vida do cristão é quebrantamento, renúncia, anonimato. Que a sua vida seja uma história, não produza stories. É diferente. Até quando Elias achou que ele era o único que seguia Jesus, Jesus falou, olha, tem 7.000 anônimos que não se curvaram diante do governo desse mundo, não se curvaram a Baal. É bem certo que alguns o Senhor permite a exposição, e ai deles, com sinceridade, eu não gostaria de ser. Peso que é a linha tênue da fama, disso ativar o orgulho do ser humano, é muito perigoso. Eu prefiro ser o Miguel, eu prefiro ser o Diego, eu prefiro ser o Sandro, eu prefiro ser o Leandro, eu prefiro ser o Carlos, eu prefiro ser uma pessoa simples, chamado para fazer o que eu devo fazer no meu trabalho, na minha família, na minha escola, na minha igreja, na minha comunidade, sem precisar que os holofotes estejam sobre mim. Porque o Senhor não nos retribui, nem vai nos retribuir conforme a nosso número de seguidores. O Senhor quer saber se você foi chamado para fazer, se você foi obediente, cumpriu, foi fiel no que te foi confiado. Olha o que vai acontecer em Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, João diz, olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Quem são essa grande multidão? Quem é? Pessoas normais, que decidiram viver pelo Cordeiro, se sacrificar pelo Cordeiro. Mártires que hoje morrem, que já morreram, que outros que vão morrer, que não estão preocupados em filma, ver se vão me dar um tiro bonito para aparecer na minha história, no meu último ato de vida. Não. Simplesmente querem se entregar ao cumprimento da vontade de Deus, a obedecer. Número 6, tentando caminhar para o fim já. Seguir a Jesus, o que significa isso? Não é sobre segui-lo à distância. Só cumprir um pequeno
critério aqui, vou aparecer no culto, para não dizer que estou dando falta. Vou no GC uma vez por mês, só para ninguém dar falta de mim. Seguir a Jesus é um convite a uma intimidade, a uma proximidade que é exclusiva para quem responde. Depois de Jesus dizer aquelas palavras de negue a sua cruz, tome a sua cruz, siga-me, etc., diz lá, Lucas 9, 28, aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu o monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Que visão incrível que esses homens tiveram, que oportunidade única, que nem os outros discípulos tiveram. E que o próprio Cristo falou, não conta. Isso é para nós aqui. O mundo hoje vende os seus grupos VIPs. Quer entrar, quer aprender o segredo do sucesso, quer ficar rico, quer ficar milionário, quer ganhar seguidores. Curso exclusivo, área VIP. Se inscreva até meia-noite, inscrições abertas. Não. Jesus ele nos convida. E cabe a nós responder. E se você responde, ele vai te revelar coisas secretas, segredos que não estão disponíveis por aí afora. João, Tiago, Pedro podiam ter falado assim, não, estou um pouco cansado, sobe lá, já sei o que vocês vão fazer, vocês vão subir, vão ficar orando, já conheço essa parte, essa lição já aprendi, deixa eu ficar aqui, estou um pouquinho cansado. De fato, até foram e dormiram lá em cima, né? Porque eles gostavam de uma soneca. Mas tiveram uma oportunidade maravilhosa de contemplar o que nós esperamos hoje, ansiamos hoje por contemplar. Jesus transfigurado, Jesus revelado em glória. Que dia maravilhoso será. E olha, Jesus ele não só promete e deixa a gente com a expectativa. Existe isso, mas Jesus já nos concede graça e bênção. Em Lucas 18, 28, ele diz, Pedro diz assim, Senhor, eis que deixamos tudo e te seguimos. Qual é o lucro disso aí? Qual é a bênção? E Jesus disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura a vida eterna. Amém? Você tem recebido já em vida? Agora imagina quanto mais será nos concedido na vida eterna. Que privilégio. Eu falei que na primeira reunião, se Jesus nos chamasse para seguir, e só pela simples obediência nós o alcançarmos, cumprimos esse objetivo, isso já seria motivo suficiente para seguir a Ele. Obediência. Ele falou, pronto. Mas Jesus vai além da obediência e nos vai concedendo graça, nos dá promessas, nos dá galardão, nos dá herança, muito mais do que merecíamos. E por último, seguir a Jesus é ter um perfil aberto para testemunhar. O seu perfil está fechado ou está aberto hoje? Não. No Instagram não, estou perguntando se não. A sua vida está aberta ou está fechada para testemunhar? Quando as pessoas olham para a sua vida, você se esconde ou elas podem ver o Jesus que está dentro de você? E preste atenção que não é só postar conteúdo bíblico, nada disso. É viver na essência quem é Jesus. É uma vida de maturidade, uma vida que não é polêmica. Tem o pessoal que gosta da internet para treta, né? Seja de discutir ou seja de colocar coisas que vão chocar, vão escandalizar para que você receba atenção e assim consiga ser notado, sentir importante. Mas a vida cristã não é escandalosa, é uma vida que agrada a Cristo, obedece a Cristo, Cristo dita a sua conduta e você simplesmente obedece. É um perfil que avisa apenas testemunhar. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Cristo.
Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Você sacrifica um pouco da sua vida para que pessoas possam ser salvas? Você evita os escândalos? As coisas que você sabe que pode ser uma pedra de tropeço? Paulo fazia isso. Tanto é que ele vai dizer em 1 Coríntios 11, logo a seguir, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Eu acredito que essa frase de Paulo não é soberba, não é vanglória, não é arrogância nenhuma. É uma frase que todos nós, como cristãos, podemos e devemos viver. Será que eu posso dizer para os meus filhos, para a minha família, para os meus colegas de trabalho, olha, aprenda de mim, não é porque eu sou bom não, eu sou tão imperfeito como você, mas aprenda de mim porque eu aprendo de Cristo. Será que o seu perfil está aberto para que as pessoas consigam ver isso, essa realidade? Concluindo, qual é a nossa escolha diante dessa oportunidade de seguir a Jesus? Eu creio que só há duas. E normalmente, sempre há só duas opções. A bênção, a maldição, escolher avançar, escolher retroceder. E aqui, é claro, no próprio texto de João 6 que nós lemos, existem duas oportunidades. Crer e conhecer o Cristo ou deserdar. Crer nos levará a um processo muitas das vezes difícil de aprender. A caminhada cristã não é fácil. A gente sabe que às vezes as lições são colocadas diante de nós para nos confrontar. O próprio Jesus quer trabalhar conosco. Nos requer aprender a depender. Nós vamos ver o que Pedro diz isso e nós cantamos isso. Mas certamente é recompensador. Deserdar é amar o presente século. É quando, lá em Timóteo, 2 Timóteo 4, Paulo diz, porque Demas me desamparou, amando o presente século. E é o que acontece em João 12, com pessoas que até creram em Jesus, mas preferiram ficar quietas, não professar, não testemunhar, não decidir de verdade, de coração, viver a realidade, porque amaram mais a glória dos homens. Diz o capítulo 12 de João, verso 42, apesar de tudo, até muitos dos principais, os religiosos, creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Não queriam perder os privilégios que eles tinham. Verso 43, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus exclamou, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Existe uma oportunidade, existe um convite, existe uma pergunta que Jesus faz a nós. Vamos ver essa pergunta em João 6, verso 60. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, todo esse discurso de Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, você tem que se alimentar de mim, você tem que viver a vida eterna através de mim. Disseram, dura essa declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa dessas palavras, inquiriu-os, isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existem alguns de vós que não creem. E diz o verso 66, daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não andaram mais com ele. Não estava a falar da multidão que ouviu Jesus ali, só comeu uma refeição, Jesus falou assim, não vou te dar outro milagre aí de comida de graça, então vou abandonar. Está falando de discípulos, pessoas que não se encontraram com Jesus uma só vez. Já tinham esse acompanhamento, já estavam a seguir Jesus em outras oportunidades. Mas isso foi tão duro para eles que eles recuaram e não andaram mais com ele. E aí Jesus ele olha para os 12
que se mais aproximavam dele. E vós, desejais ir embora também? Mas Simão Pedro respondeu a ele, verso 68, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido, reconhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Sabe, quando eu li esse texto, e acho que você pode ler esse texto hoje, e receber essa pergunta de Jesus. Vitor, e você? Também vai embora? Caio, você vai embora? O que você vai fazer com essa mensagem? David, qual é a sua resposta? Vamos nos colocar de pé. Diz o grande pregador Charles Spurgeon, meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer país. Você tem noção do chamado de Jesus, o que implica ser seguidor de Jesus? Quero que você feche os seus olhos.